Então a primeira coisa que o pastor Alessandro possa ser um benefício para a sua vida é você ter um crescimento profissional, um crescimento empresarial, mantendo o equilíbrio, sendo que os princípios e valores do conteúdo passado é baseado num princípio bíblico. Essa é a minha visão, um crescimento dentro que a sua empresa vai explodir, sua empresa vai faturar, vai multiplicar o faturamento dentro de coisas que vão deixar a sua vida estável em Deus. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Um prazer para mim estar aqui, muito maior ainda estar dentro de um lugar como esse, para poder passar um ensinamento, para poder passar algo que Deus colocou no meu coração, e eu venho ao longo desses anos, né? São 3, 4 anos que Deus despertou em mim essa vontade de fazer com que o povo dele cresça, porque às vezes a gente, são muitos milagres, né? Deus abre o mar, as muralhas caem, e muitas coisas Deus faz na nossa vida. Deus fez muito na minha vida, eu tenho muitos milagres para contar, mas eu aprendi com o povo judeu que você tem que buscar o conhecimento, a sabedoria, e mais do que tudo isso, você tem que se esforçar, você tem que dar o seu máximo para que você consiga alcançar o propósito que Deus colocou para você, e óbvio as metas que são metas físicas que nós temos na nossa vida. Se a gente se indagar, mas por que eu preciso do conhecimento? Por que eu preciso desse material? Por que eu preciso desse ensinamento? Não tem como. Penso eu que pós-pandemia, a competitividade vai ser muito maior do que era antes. Porque a busca, né, a sede de buscar aquilo que aparentemente foi perdido, vai ser muito maior. As pessoas estão correndo atrás, a pressão vai ser muito maior, os prazos vão ser muito menores. Então você tem que se profissionalizar, porque o que pode acontecer? Um grande erro que pode acontecer na sua vida, fazer com que você saia do estratégico e você venha para o tático e para o operacional. Todo mundo faz isso? Todo empresário faz isso? Faz, eu também fiz. Quando nós abrimos a Radicom no Brasil, e eu empreendi a Radicom aqui, porque eu comecei aqui em 2010, e nós não tínhamos nada no Brasil, a empresa não tinha nada no Brasil. E eu saí de uma empresa onde eu gerenciava lá mais de 25 pessoas na época, pedi demissão, fui trabalhar de casa, na mesa de casa, na mesa da sala, e falando com Israel, 6 horas de fuso, meu salário caía em dólar no Banco Bradesco, que eu tinha que fazer o câmbio. Na época eu tinha que levar o contrato lá no centro de São Paulo, para poder receber meu salário todo mês, né? Saí de uma coisa que estava totalmente confortável, estável, saí para um desafio. E nesse de sair para o desafio, eu tive que colocar a mão na massa. Então eu tinha um número de telefone e as pessoas ligavam, eu quero falar com vendas, eu que falava. Eu quero falar com entrega, eu que falava. Quero falar agora com nota fiscal, era eu que falava. Só um pouquinho que eu vou transferir. E aí eu pegava o telefone de volta. Então é justo que se ponha a mão na massa? Você tem que colocar a mão na massa. Mas uma hora você tem que sair do mão na massa. E aí é o grande desafio, quando o empresário profissional decide sair do mão na massa. Porque são vários fatores que vão ter que vir para que você faça isso de forma que você não sinta abandonando um filho. Ou até se sente abandonado, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu deleguei a minha empresa, o que eu vou fazer da minha vida? Tem muitas coisas a se fazer, quando a gente sai do operacional. Eu me pego hoje dentro disso, mas eu construí uma coisa que ao longo do tempo, nem eu tinha percebido, mas ao longo do tempo, e chegando no ponto que eu estou chegando hoje, eu construí algo que me dá lucro
Lucro e liberdade. Hoje, a Radical no Brasil, eu trabalho de casa, eu visito clientes e tudo, mas todo final de semana estou com a minha família, tenho a condição de decidir se eu estou numa reunião ou não, tenho uma equipe que eu delego e tenho os vários departamentos, pré-vendas, vendas, logística, entrega, administração, financeiro, aonde eu delego isso e fico somente no apagar incêndio, mas principalmente no estratégico. E é no estratégico onde você pode fazer muito. É no estratégico que você tem que sair. Não adianta, se você quiser vender a vida inteira, quiser falar com o cliente a vida inteira. Ok, você vai ter lucro, você vai conseguir o dinheiro, mas cadê a tua liberdade? Se você tiver que sair do teu negócio, para você passar um final de semana na praia, para você vir na igreja, para você fazer um programa com a sua família, você vai viver dentro dessa escravidão? Ou você quer construir algo para que você faça esse algo trabalhar para você? Não você virar escravo do negócio, mas fazer com que o negócio trabalhe, seja servo teu e não você servo do trabalho. E hoje eu fiz isso, hoje eu trabalho de casa, hoje eu aconselho meu filho abriu a empresa, estamos trabalhando dentro de casa, ele tem a empresa dele, nós temos uma empresa junta e eu administro a Radical. Mas o que o empresário precisa quando ele vai começar? Ele precisa do quê? Da cara e da coragem. Cara e coragem. Para ser empreendedor, principalmente no Brasil, você precisa ser corajoso. E você tem que pôr a tua cara. A cara o quê? Para bater. A cara o quê? Para sofrer. O que eu falo pôr a cara? É a cara na chuva, é a cara no inverno, é a cara no verão. Para se começar um negócio. Mas um terceiro C, cara, coragem, e outro C que você tem que colocar para você, chama-se competência. O que é competência? Ser profissional. Agora não tem mais, eu não vou lidar mais agora com algo que eu tenho minha pizzaria, e na minha pizzaria agora é assim, as pessoas ligam lá, sabe o que eu falo? Tem pizza de queijo, de carne, de frango, disso, daquilo, custa X, tal. Qual você vai querer? As coisas não funcionam mais assim. Você tem que fazer o cliente ter uma experiência com você. Você tem que criar valor para dentro da tua empresa. Como que eu crio valor para dentro da minha empresa? Como que eu não vendo somente um produto, mas eu vendo uma experiência? Como que eu vou oferecer uma pizza doce para o meu cliente? Dizer que eu tenho uma pizza doce de brigadeiro? 550 milhões de pizzaria tem a pizza de brigadeiro. Mas você pode dizer assim, eu posso te falar, te descrever a nova pizza de brigadeiro que nós temos aqui na nossa pizzaria? O senhor tem 2 minutos, inclusive ela está em promoção, o senhor pode pagar 20% a menos hoje. Posso? Ela é feita com chocolate Lindt, com flocos de chocolate por cima, brancos da Copenhagen. Eu agreguei valor, ele vai pagar na minha pizza, quanto que ele acha que ele vai pagar na minha pizza? Ele vai pagar caro. O que Jesus faz quando Jesus está trazendo o Evangelho? Ele podia ter vindo e trazido somente salvação. Somente, né? Somente, né? Não, mas ele cura. Ele dá experiência do cliente. Ele sara, ele liberta. Ele transforma a vida. Vai ter salvação? Vai ter vida eterna? Vai. Mas ele transforma. O que você tem que fazer? Você tem que transformar a experiência do teu cliente. O que Jesus faz quando ele transforma e dá uma experiência para a pessoa? O que ele faz quando ele transforma e ele cura? O que acontece com a pessoa? O que aconteceu com o gadareno quando ele transformou o gadareno? O que gadareno falou para ele? Eu vou te seguir, agora eu vou te seguir, agora eu vou te perseguir, agora eu vou te perseguir. Ele fidelizou. Então, competências que um empresário precisa ter, principalmente um empresário cristão, porque se você é luz, se você tem que brilhar, teu negócio tem que brilhar. Se você é cristão e o teu negócio dá prejuízo e as coisas não andam bem para você, você precisa analisar. Mas primeira coisa que nós vamos fazer aqui hoje é deixar de ser amador e começar a ser profissional. Mas você vai falar assim, Sam? Vou falar assim. Por que eu vou falar assim? Porque foi assim que eu aprendi
com o exército israelense de estratégia para poder vender. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó, e a gente vai dividir. A gente vai dividir esse triângulo em 3 partes. Certo? Então tá aqui, ó. O que você vai fazer? O que você vai dividir aí, Sam? Eu vou dividir assim, ó. Sua empresa funciona assim. Vendas, marketing, concorda? Está no topo da cadeia. É dividido de administração e é dividido do quê? De operação. Operação é o quê aqui? Entrega. Entrega. Vendeu, tem que entregar. Aí, dentro disso daqui, eu tenho os papéis de cada departamento. O que eu vou fazer aqui? O que eu preciso fazer aqui? Converter. Converter. Eu tenho o meu departamento de vendas que eu preciso converter. O meu departamento de administração faz o quê? Uma coisa que eu quero falar para vocês, vocês precisam guardar. O que está escrito na bandeira do Brasil? No empresário é o contrário. Progresso e ordem. Progresso. O que tem que ter um ADM e um financeiro? Um ADM, financeiro, e aqui vai. Controladoria, Qual o grande problema da administração? O problema da administração é querer ser tão burocrático, ser tão amarrado, de uma forma que você não vende. Então, o progresso e ordem aqui, ele tem que estar no caderno de vocês. A partir de hoje é progresso e ordem. O que é progresso e ordem, Sam? O que é Oi? O que é progresso e ordem? Progresso e ordem é assim, ó. Eu desarrumo total. Joga tudo no chão, leva para a calçada, vamos vender, tal, desce o morro, vem, começa a comprar, desarruma tudo, o financeiro está lá, mas vão roubar. Não, mas isso, não, mas aquilo, não, mas não vendi ainda. Então desarruma teu financeiro e depois o quê? Arruma. Arruma para quê? Para desarrumar de novo. Certo? Esse é o papel do ADM. Eu vou falar de venda, hein? Olha que o meu papel não é nem tanto de ADM, eu aprendi a fazer ADM. E aí a gente vem para entrega. O que é entrega? Satisfação. Satisfação. O que é satisfação? Qualidade. O que mais? Pós-venda. O que mais? Escreve isso aí. Over delivery. O que é over delivery? Eu podia ter vindo dar essa aula, ficar com o púlpito aqui, passar para vocês aquilo que a gente passa normalmente, mas não. A gente tirou todos os instrumentos, a gente colocou o flip chart, a gente tem outras surpresas aí para passar para vocês. A gente desmontou a bateria. Eu preparei esse material para poder entregar para vocês, porque eu acredito nessa transformação. Então, no final, eu estou acreditando no quê? Na minha entrega. Segura então, que vem mais triângulo aí para você. Vamos separar esse triângulo aqui então. Então vamos lá, eu quero dividir agora por competências, tá certo? Então o que vem no topo da cadeia aqui? CEO. O que vem mais? Diretor. Hoje eu estou lascado aqui para escrever. Diretor. O que vem aqui? Empreendedor. Empreendedor. Vai anotando aí, ó. Mandei fazer esse bloquinho exatamente para vocês anotarem. Empreendedor e tal. O que está aqui no empreendedor? Ó, vamos usar a verdinha que eu não usei ainda. O que está aqui no empreendedor? Aqui no CEO. Então o que tem aqui? Por quê? Aqui estão os porquês. Aqui estão os paraquês. Aqui estão os como. Como? Por que eu existo? Para que eu existo? Como eu existo? Para onde estou indo? Você sabe que o pessoal aqui embaixo nem sabe para onde está indo? Uma vez eu estava numa reunião com o cliente, aí cheguei para o chefe dele, numa outra reunião que a gente foi fazer. Não, mas o fulano falou que ele está fazendo isso, isso e isso. Aí o chefe falou, não, fulano não faz isso. Essa não é a função dele. Eu falei, olha, então você precisa conversar com ele. Ligou na hora.
Viu, você está fazendo isso, isso e isso? Sim, estou fazendo isso. Quem te mandou fazer isso? Ah, me mandaram fazer isso. Então, esse papel, né, e ele vem também de uma grande cultura, é importantíssimo você fazer. O que vem em segundo lugar, antes de eu entrar e destrinchar cada um? O que vem aqui? Então, aqui, só para não fugir, aqui está o estratégico. Repete, estratégico. Aqui está o que? Nível gerencial. O que está no nível gerencial? O tático. Ó, o tático. Vocês estão vendo aí, não? Mais ou menos, né? Tático, certo? Então, no nível gerencial, o que eu faço no nível gerencial? Aqui, nesse nível, eu penso, crio estratégia, transformo a estratégia em informação, delego, e o nível tático gerencial faz o quê? Tenha certeza de que isso será executado no plano operacional. Certo? E o que eu vejo o maior problema das empresas hoje? Aqui, ó, gap. Por que o gap? Porque o empresário, ele está aqui e está aqui. Ele está aqui e está aqui. Ele está aqui e está aqui. Ele pensa, ele cria estratégia e ele mesmo quer vender. Ele mesmo quer falar com o cliente. Ele mesmo quer saber se o motoboy entregou. Ele mesmo quer saber. E ele fica nessa. E ele vai. E ele fica tomado e possuído pelo operacional que uma empresa vai quebrar. O gap está no quê? No gerencial. Por quê? Qual o maior problema dos líderes? O maior benefício de um líder não é saber liderar. Qual que é o maior benefício de um líder? Maior benefício de um líder? Criar outros líderes. Vem o CEO do céu e da terra. E ele decide empreender. E ele toma uma forma corpórea. E ele vem para empreender. Ele vai empreender o quê? Por que ele vai empreender? Tem um porquê. Resgate. Tem um porquê que ele vai empreender. Para que ele vai empreender? Porque ele amou de tal maneira que ele não se aguentou. Ele falou, vou ter que pôr a cara e a coragem. Como? Vou criar uma estratégia. Que estratégia ele criou? Igreja. Qual que é o produto dele? Salvação. Qual que é o over delivery dele? Cura, libertação, transformação. Como é que eu vou fazer isso? Eu mesmo vou pregar? Eu mesmo vou falar? No início, sim. Mas o que eu tenho que fazer? Tenho que escolher. Escolher. E qual que é o pior papel que eu vejo em muitas pessoas? É quando ela vai escolher. Quando ela vai escolher alguém para estar aqui, ó, nesse gap. Mas eu vou dar um conforto para nós, né? Porque eu já errei muito. Eu já errei quando eu escolhi pessoas para me substituírem. Pessoas que quiseram puxar meu tapete. Pessoas que foram traíras. Pessoas que me deixaram na mão num momento crucial. Mas tem como ser feliz nessa área? Pergunta para mim, tem como ser feliz? Tem como ser super feliz, mais que o Zé Feliz. Tem como ser super feliz. Quando você encontra pessoas que têm os mesmos valores. Gerencial, o que é gerencial? Gerencial é valores. Estou ensinando você a contratar, hein? Valores. As pessoas contratam por conhecimento técnico. Você não contrata gerente por conhecimento técnico. Óbvio, tem que conhecer e tal. Ok, você vai por lá, tem 10 que conhecem tecnicamente. Mas qual daqueles são fiéis à esposa? Quais daqueles não têm diferentes valores do que você? Esse cara que você colocar aqui, esse cara é o teu espelho, esse cara é o que vai estar aqui, ó. Ele é o mediador.
E se eu for colocar no plano aqui, né, porque dá vontade toda hora de ficar falando desse Deus maravilhoso, eu falarei assim: Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só que Ele escolhe, e Ele escolhe, eu vou te dar um conforto aqui. Pode ser que você erre numa contratação, pode ser que você erre. Pode ser que essa pessoa não acerte tudo aquilo do plano estratégico que você preparou e que você quis fazer, pode ser. E é normal para Deus? É normal para Deus também, é normal para Jesus? É normal para Jesus, tanto é que ele, com Pedro, ele teve que colocar Pedro numa função diferente para chamar Paulo. Porque sem Paulo, o projeto igreja estaria falido. Porque o que funciona dentro de uma empresa? E é aí que você tem que trabalhar como cabeça, como líder. Certo? Vocês são cabeça ou são cauda? Cabeça. Nós viemos para dominar ou nós viemos para ser dominado? Para dominar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir com essa cabeça de fazer com que a sua estratégia dê certo. E quando você trabalha com pessoas, você não pode ter medo de demitir. As pessoas têm medo de demitir. Sabe por que as pessoas têm medo de demitir ou não, ou têm problema de demitir? Porque elas têm medo de serem injustas, de estar cometendo uma injustiça. Mas até Judas foi demitido. Até no ambiente de Paulo, quando Paulo instituiu, ele também demitiu. Porque existe algo que é muito mais forte do que o seu emocional. Que é o quê? Fala para mim, é o quê? Chama-se missão. Missão. Está confuso aqui, né? Missão. Aí então, eu chego no meu operacional. Tá certo? Então, aliás, faltou uma coisa aqui. Gerencial. O que eu falei gerencial? Valores. O que você precisa ter no seu gestor? Valor, 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 valor. Foi isso que me fez ser nominado representante legal da empresa para Brasil e América Latina. Foram os meus valores. Eu nunca peguei o dinheiro da empresa e saí para gastar com um cliente na zona, sei lá onde. Eu nunca mexi na conta da empresa para comprar um tênis, um cadarço, um pirulito. A não ser que houvesse algo, eu almocei com o cliente, eu fiz algo para o cliente, justificou eu fazer. Valores. Quando eles viram que eu não traía minha mulher, que eu era fiel no horário, que eu não mexia na conta do banco, que eu não fazia isso, não fazia aquilo, é esse cara que nós temos que colocar. Quando você busca um gerente, o que você busca um gerente? De valor, mas tudo bem, o cara vem em valor, o cara é bom, vamos dizer assim, no âmbito ético, ele é muito bom, mas o que a empresa precisa? Só do âmbito ético? Não. E o que nós precisamos de um gerente? Engajamento. Engajamento. Primeiro a chegar, o último a sair. Esse é o lema do cara. Cara, mas dá para achar gente assim? Dá. E às vezes você precisa pagar melhor? Às vezes você precisa pagar melhor. Mas eu vou te dizer, quando você tem uma mediação que é altamente engajada e fielmente ligada aos valores da empresa, desses caras que estão aqui em cima, cara, eu vou te dizer, 100% dos recursos que você investir aqui vai trabalhar no máximo do desempenho. E o que sobra para você? Lucro, vou pôr assim, lucro e tempo. E aí eu venho o meu operacional. O que é o meu operacional aqui? Eu estou ligado na tomada, vamos lá. Meu operacional, certo? Meu operacional, o que eu preciso do operacional aqui? Atitude. Uma das coisas que eu preciso dentro do meu operacional, a atitude. Comprometimento. Eu vou só pôr a pirâmide aqui de novo, para a gente
se organizar. Então aqui está estratégia, aqui está tático, certo? E aqui está o operacional. Ok? Então tem duas coisas que eu quero falar para vocês aqui que gera resultado. Tá? Mudando um pouquinho o mindset para pessoas. Então, eu tenho, o que muda resultado? P mais P. Fala aí, P mais P igual a R. Essa é a sua fórmula. O que é? Processos. Processos. Pessoas igual resultado. É isso que faz uma empresa se mover. O que faz uma empresa se mover? Processo e pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós estamos no ambiente da igreja. Então, nós falamos assim para o Marcelo. Marcelo, ó, então quando for começar o culto aqui, que o pastor for começar o primeiro louvor, o que você faz? Você fecha aquela porta de vidro e você abre aquela porta do fundo, porque as pessoas, ao invés de entrarem pela porta de vidro e passarem aqui pela frente, tirando a atenção do povo, elas entram pela porta do fundo e já do fundo elas procuram um lugar para sentar, sem chamar tanta atenção e até tirar a atenção aqui do pastor. Isso chama-se processo. Tudo que você tem, você fala assim, eu tenho processo na minha empresa, você tem. Você tem um processo para comprar, você tem um processo para vender, você tem um processo para entregar. O que às vezes você não tem um padrão alinhado com a missão e os valores que você está fazendo. É isso que você tem. E aí você tem que criar um processo dentro desse padrão, dentro da sua missão, dentro do teu valor, que é o quê? Qual que é a minha missão? A minha missão é entregar comida de qualidade no menor tempo possível. Quentinha. Que é ruim receber comida fria. Então, aí eu vou entrar daqui a pouco em outra vertente que eu quero falar. Mas aqui então, você vai o quê? Estabelecer processos e vai estabelecer pessoas. Pessoas. E aí vem o que é o tema da nossa aula. Qual é o tema da nossa aula? Gestão. Aí eu sei que vocês não jantaram. Qual que é o tema da nossa aula? Gestão. E liderança. Gestão para quê? Para gerenciar. E liderança para quê? Para liderar. Liderar quem? Pessoas. Uma empresa, ela funciona com gestão e liderança. Gestão institui processos, institui hierarquia, institui competências, institui alçadas. Então, dentro disso tudo, uma empresa funciona. E quem que faz esse papel? É você mesmo, você que tem que criar. Ou você tem que contratar alguém que vai ser a pessoa que vai te dar consultoria, como gestor da empresa que você está colocando na mão dele, para te trazer quais são os processos que ele está utilizando para vender. Quais são os processos que ele está utilizando para entregar, para fabricar, seja lá o que for. Quais são os processos? Eu quero saber como essa empresa funciona. E é aí que as pessoas de vendas, elas perdem a veia de fazer com que a empresa acelere seu crescimento. Então, por isso que reunião de venda eu gosto de estar. Mas você gosta de estar em todas as reuniões de vendas? Adoro. Eu gosto de estar em reunião assim, para treinar vendedor. Para treinar a pessoa a vender. Eu gosto de estar. Por quê? Porque eu gosto de ter. Sabe uma coisa que você tem que aprender em vendas? Você nunca mais vai esquecer? Eu até falei para o pastor, é isso aqui, ó. Ó, o vendedor. É o vendedor de sapato. Joelha na frente do cliente. O cliente está lá. Você tira o sapato. Você tira a meia. Cara, essa é a pessoa mais importante da vida do teu negócio. Uma outra coisa que você tem que pegar aqui, que eu quero te passar, já que a gente falou de pessoas, 3 passos
para delegar. Certo? Então, dentro desses três passos, eu tenho o passo X, o passo Y e o passo Z, certo? No passo X, quando eu vou pedir alguma coisa para alguém, o que é o ideal? O ideal é eu detalhar. Detalhar o que eu vou pedir. E no segundo passo? O segundo passo é em que tempo eu quero. Nossa, mas é simples assim? É simples assim. O problema é que não cria-se hábito, e padrão, e processo para se delegar. E como pedir as coisas, inclusive pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp você pega, traz para mim isso aqui. Aí você esquece, né? Eu vou dar um exemplo aqui legal. Então assim, em Z, condições. Condições. O tempo inteiro, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Vamos acelerar. Precisa de um tempo, tem que ser o mais curto. Olha, se não abreviasse os tempos, tal. Então, baseado no tempo, o que você tem que fazer aqui? Por exemplo, eu vou pedir um tênis para minha esposa. Amor, pega o tênis aí para mim. Eu pedi o tênis. Pega o tênis preto. Pega o tênis preto da Louis Vuitton. Ops! Mas, né, eu estou detalhando. Que condições eu quero? Dá uma limpada nele embaixo, amor, porque suja, a parte branca suja, preciso que limpe a parte branca. Traz uma meia também. Vou pedir picado. E eu preciso em 5 minutos. O pessoal que já trabalhou comigo, que reclama porque eu peço no tempo. Eu preciso daqui 15 minutos. Eu preciso daqui 30 minutos. Eu preciso imediatamente. E reclamou. Mandou um e-mail lá para Israel reclamando de mim. Aí sabe o que aconteceu? Fui promovido. O israelense falou, esse Alessandro sabe fazer as coisas. Está mandando esses caras fazendo tempo. Então, quando você vai delegar, principalmente no WhatsApp, procure colocar tudo hoje. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta que você vai, por exemplo, passar um processo para a tua empresa. Aí você tem um grupo, no grupo estão os gestores. Agora a coisa vai funcionar assim. O grupo do comercial, agora eu quero que funcione assim. Então detalha o que você vai falar, o que você vai escrever, vai no bloco de notas, assim. Né? Quem trabalha junto com a esposa, amor, dá uma olhada aí, aprova aí. Aprovou? Então tá. Copiou, jogou no WhatsApp, já foi o negócio lá, fim a fim. Acabou, ou você segue o que está ali, ou não vai funcionar. E aí você chega naquilo que eu estou falando. Lucro e liberdade. Lucro e liberdade. E um momento você vai se pegar ocioso, você vai falar assim, cara, eu não aguento mais, não quero ficar ocioso. E aí você fala assim, vou abrir uma nova filial. Então a primeira coisa que pastor Alessandro possa ser um benefício para a sua vida é você ter um crescimento profissional, um crescimento empresarial, mantendo o equilíbrio, sendo que os princípios e valores do conteúdo passado é baseado num princípio bíblico. E foi assim que eu transformei minha família, foi assim que outras famílias foram sendo transformadas. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que muitos precisam de treinamento, muitos precisam de capacitação. E isso é o que eu quero fazer daqui para frente. Se você falar para mim assim, e a Radicom? A Radicom é muito mais assim, para mim hoje um grande prazer, e eu trabalho muito porque eu sou apaixonado por tecnologia. Então ninguém me tira dali, por quê? Porque eu sou mergulhado no 5G agora, e eu não abro mão, eu quero entender tudo de 5G. Para mim é um presente de Deus trabalhar para uma empresa israelense. Então eu estou ali, mas eu virei o meu curso da minha vida para treinar pessoas,